Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de Nick Rider, a série que é lançada aí pela editora 85. Essa é uma série que eu já tinha lido duas histórias, né, no Top 7 Bonellianas, foi lançada pela editora Figura, que foi também, acho que a primeira resenha do canal. E agora, pela primeira vez, eu leio, né, desse volume aqui da 85, que eles estão lançando. Já saíram 3 volumes, nesse formato aqui com 4 histórias cada um. E aí eu vou trazer meu ponto sobre as 4 primeiras histórias aí da editora 85. Eu acho que eu vou fazer, primeiramente eu vou falar um pouco de cada uma das 4 histórias, fazer uma pequena resenha de cada uma, e depois eu falo alguns pontos aí que eu anotei aí sobre a HQ. O Nick Ryder, ele é um detetive da polícia de Nova York, o melhor investigador da polícia, e ele é um cara bem respeitado aí dentro da polícia como investigador, claro. Então, assim, a série vai ter um padrão não, mas assim, ela é o típico. É a típica série de investigação, combate ao crime, então que nem tem na TV CSI, Law and Order. É bem nessa pegada mesmo, que é muito divertida. É um tipo de história que me pega muito. Acho muito legal esse tipo de investigação, que você fica tentando descobrir quem que é o bandido, ou você fica na expectativa de ver como é que ele vai desvendar todo o crime. Até porque nem toda história aí a gente. Até porque, tipo, tem muita história também que a gente consegue saber já quem é o vilão logo no começo. E é muito legal ver como é que ele vai. Então vamos lá falar sobre a primeira história. Logo no começo da história, a gente vê ali um homem sendo morto. E o Nick Ryder, né, ele vai ser o encarregado de investigar o caso. E logo eles vão descobrir, né, ali no começo, que o cara que foi morto é um escritor e ele é cego. Apesar dele ser um escritor ali que começou, né, na profissão há pouco tempo, ele já é bem reconhecido porque ele já era jornalista, se não me engano, e ele virou escritor e o primeiro livro dele bombou bastante. E ele estava trabalhando no segundo livro. Então, o Nick Ryder começa, né, a interrogar algumas pessoas ali que poderiam ser suspeitas, né, como a empregada, o marido da empregada, o editor dele, e logo ali no começo, enquanto ele tá interrogando essas pessoas, outra pessoa é morta pelo mesmo assassino, mesmo método, e o outro cara também é cego. Então, o Nick Ryder vai começar aí nessa história uma corrida contra o tempo para tentar entender a motivação desse assassino, se tem alguma relação, né, entre esses dois homens que foram assassinados, ou se, tipo, é um serial killer de cegos, alguma coisa do tipo. E correr contra o tempo, né? Porque se ele matou 2 pessoas, pode ser que ele mate outras. Ele vai logo achar alguma ligação aí e entender que provavelmente outras pessoas podem ser mortas. Ele vai correr contra o tempo, né? Pra tentar desvendar quem que é o ladrão, ou quem que é o assassino, e proteger o que poderiam ser as próximas vítimas. Essa é uma história bem básica, assim, na verdade, tipo, a base dela, mas mais pro final do vídeo eu aprofundo um pouco mais sobre o que eu achei das histórias em geral, né? A segunda história e a melhor história que eu achei desse volume, que é uma história, assim, que eu achei bem acima da média, até no padrão Bonelli. Ela tem alguns pontozinhos, que é algum ponto da HQ mesmo, do personagem Nick Ryder, mas eu falo já já. E essa história ela começa num velório, tem alguém sendo enterrado, no enterro, né? Tem alguém sendo enterrado, o Nick Ryder tá bem triste e o chefe dele manda o colega dele, né, que é o Marvin, acompanhar o Nick Ryder pra onde quer que ele vá, porque ele sabe que o Nick Ryder tá meio com raiva, né? E o Marvin não sabe quem que acabou de ser enterrado e não sabe o que tá acontecendo, né? Ele só sabe que o Nick Ryder tá puto e ele tem que ser a babá do Nick Ryder. E assim, o Marvin entra no carro com o Nick Ryder, ele não sabe pra onde o Nick Ryder tá dirigindo, e o Nick Ryder começa a contar pra ele quando ele entrou na polícia, pra onde que ele trabalhou, né, o primeiro distrito que ele trabalhou, e começa a contar sobre um parceiro que ele teve em específico, que foi meio que o mentor do Nick Ryder quando ele entrou na polícia. E aí ele fala ali que ele apresenta, né, esse personagem que é o Abraham, que tem o apelido de Black Bear, né, o urso negro. E ele começa a contar pro Marvin meio que as aventuras, né, a história dele com esse mentor dele na polícia. Então a HQ vai intercalando, né, entre passado, quando o Nick Ryder estava jovem ainda, recém-policial, e o presente ali no carro conversando com o Marvin. E ele vai contando desse policial, que era um
pô, um policial bem casca dura, casca grossa mesmo, assim, que não tinha medo de nada, era um cara gigante, assim, ele era um cara bem correto, né, assim, ele tinha um código moral, assim, dele, bem próprio, né, então ele fazia algumas coisas ali que não eram tão corretas pro serviço de um policial, mas assim, ele não era um bandido, né, ele só fazia de tudo pra prender os bandidos de fato, né, mesmo que ele tivesse que usar artifícios ali não muito legais. E assim, ele vai contando com muito carinho, né, sobre esse cara que foi o mentor dele. E logo no começo, assim, a gente pode pensar, já a HQ já leva a gente a pensar que talvez o enterro que eles estavam é desse cara ou de alguém que era próximo dele, né, nesse início de carreira, porque ele tá bem melancólico, né, com esse início. E essa história, ela serve meio que para mostrar um início do personagem, assim, como ele se tornou o Nick Ryder, né? O famoso investigador da polícia de Nova York. E enquanto ele tá contando essa história, né? Não vai servir só de início do personagem. Ele tem esse personagem, né, que é esse mentor dele, que é um personagem bem com personalidade muito forte, então é um personagem bem marcante até. Eu gostei muito dele. E aí ele vai contar a história, né, como esse cara, o Abraham, né, tinha um melhor amigo que era um bandido, né, conhecido ali da região onde eles patrulhavam. Esse bandido era amigo de infância do Abraham e a paixão de infância dos dois, os dois eram apaixonados na mesma mulher, né, essa coisa bem de filme, que é um pouco clichê até, mas é um quadrinho de 1990, então na época não era tão clichê. Como os dois eram apaixonados na mesma mulher, e ela acabou ficando com o cara que é o bandido, né? E aí o Abraham vai estar lá a todo tempo importunando, tentando ter ela pra ele, né? E aí vai ter todo o desenrolar da história, e se eu falar muito mais é spoiler, mas essa é uma história bem legal. Ela me lembrou até um pouco o volume 1 do Mr. No, que a 85 lançou, que mostra ali, né, que é o mesmo estilo, o personagem, o Mr. No, né, ele contando a infância dele, né, como que ele se tornou aquilo. Então essa história é bem legal e foi a minha favorita desse primeiro volume. E é uma história que eu gostei muito, achei bem acima do padrão Bonelli. A terceira história, a gente já volta um pouquinho mais pro clichê. No geral, nesse volume, eu já tinha percebido que algumas histórias do Nick Ryder, elas encaixam bem numa formulazinha de clichê mesmo do personagem, mas aqui tem algumas que são bem diferentes. Por exemplo, na edição do Bolenianas, que são duas histórias que o Sérgio Top desenhou do Nick Ryder, as duas têm muita semelhança, assim, pra fazer na resenha, você vê que a base da história é muito parecida uma com a outra. Aqui já tem uma diferença maior. Na terceira história, logo no começo, uma amiga do Nick Ryder, ela é sequestrada por uma senhora que a gente não conhece, e a senhora fala pro Nick Ryder que ele tem uma semana para solucionar um caso, senão ela vai matar a amiga dele. E ela fala que o caso é que ele tem que reabrir um caso de um cara que pegou prisão perpétua por matar a própria esposa. E ela fala que ele é inocente e deixa a cargo do Nick Ryder provar a inocência dele em troca ali da liberdade da amiga do Nick Ryder. Então essa história aí vai ter meio que uma investigação dupla, né? Ao mesmo tempo que ele quer encontrar essa pessoa que sequestrou a amiga dele, ele precisa desvendar, né, esse caso, reabrir esse caso não oficialmente e descobrir se esse cara que ela fala é ou não culpado. Logo no começo a gente já vê que ele não passa um ar de culpado. Um pouco da minha pequena crítica a essa história é que logo no começo a gente já, não tanto no começo, mas assim, antes da metade a gente já tem uma boa noção de se ele é inocente, se ele não é, a gente já tem uma boa noção quem foi de fato que cometeu o crime. Logo no começo também o Nick Ryder descobre que quem sequestrou a amiga dele, na verdade, é a mãe desse cara. Isso não chega a ser spoiler, que é bem no comecinho mesmo. Ela não tenta esconder isso também. Ela meio que tá cometendo um crime para libertar o filho dela, meio que trocando, né? Porque ela claramente vai ser presa, né? Se o Nick Ryder encontrar ela. E essa é uma história bem padrão de investigação que eu acho bem legal. A gente tem aí nessas séries de TV, sempre tem um episódio que é meio parecido com isso. E achei bem legal o Nick Ryder tentando descobrir quem que é o verdadeiro criminoso. Não é uma história que se destaca demais e tal, mas é uma história bem legal. E agora vamos para a última história. Logo no começo dessa história, o Nick Ryder, ele tá numa perseguição, ele tá perseguindo um bandido. E ele tá com sangue nos olhos, porque ele precisa pegar o cara. E ele não presta muito bem atenção.
no serviço e acaba atirando numa criança, ele acaba ferindo uma criança. E aí ele meio que vai perder a licença dele enquanto tá tendo uma investigação. Os policiais ali vão investigar se ele foi incompetente, né, e agiu de forma errada, né, nessa perseguição. Isso resultou na criança sendo baleada. A criança não morre, mas ela ficou hospitalizada. Ou se foi um incidente assim, que foi um acidente, né, não foi culpa dele. E nisso, quando ele tá sem licença, um cara de outro estado, ou ele tem alguma ligação com a polícia, eu não sei, não lembro se ele é policial, mas ele é um cara muito rico. Ele solicita o serviço de Nick Ryder, porque o Nick Ryder é um famoso investigador, pro Nick Ryder encontrar a filha desse cara. Porque a filha desse cara, ela foi pra Nova York e acabou sumindo. E a única pista ali que eles têm é que ela provavelmente tá sendo obrigada a gravar filmes pornô ali com pessoas desconhecidas, né, que ele não sabe quem são, mas que provavelmente são pessoas que nutrem uma indústria desse tipo. E o Nick Ryder vai entrar nessa investigação de cabeça, né? Porque ele tá bem... Ao mesmo tempo que ele tá investigando o sumiço da garota, ele tá em tempo de perder a licença dele, porque os policiais que estão investigando não vão muito com a cara dele. É até meio suspeito o comportamento dos caras, que os caras pegam muito pesado com ele. Embora o comportamento dele tenha sido realmente ruim, né? Que ele atirou numa criança sem querer. E a gente vai ter toda essa investigação, inclusive uma moça que também grava, que já gravou vídeo, que ela atua como garota de programa, ela vai ajudar o Nick Ryder ali, inicialmente pedindo dinheiro, mas a questão dela é que ela quer ajudar mesmo. Então ela é uma ótima personagem que vai ter grande importância nessa história. A base das histórias é essa. Dá pra ver que a base não é nada muito elaborado, as histórias não são muito elaboradas. O ponto forte é que são muito divertidas. A arte também, eu já vou mostrar a edição rapidinho. A arte não é um destaque muito grande, só porque as histórias são básicas e muito divertidas mesmo. Eu gostei demais dessa leitura, então eu recomendo bastante. Eu achava que eu só ia gostar. O meu amigo Pedro do Estante Narrada ficou recomendando muito, porque ele gostou desse quadrinho e eu acho que eu gostei mais do que ele. Me surpreendeu mesmo. É o básico de investigação que funciona muito bem. Agora eu vou deixar alguns pontos sobre a HQ aí, em geral, sobre o Nick Ryder, né? A série Nick Ryder. Primeiro, é de 1990, não é uma série tão antiga. Na primeira história, tem uns comentários machistas direto, porque os caras cegos que estão sendo assassinados, eles são gays. Eles ficam fazendo uns comentáriozinhos meio machistas, meio homofóbico. Nada muito pesado que, tipo, sei lá, eu ficaria puto com a HQ, mas é algo que tu fica, pô, não precisava ter isso no quadrinho, né? Aí na segunda história, né, esse parceiro que eu falei do Nick Ryder, que foi o mentor dele, cara negro, um grandão e tal, e ele fica fazendo ele fala umas falas que é meio umas falas um pouco racistas, sabe? Não é nada, de novo, muito pesado, mas é algo que não tinha necessidade. Porra, Nick Ryder, por que foi uma merda dessa? Então ele tem uns comentáriozinhos racistas algumas vezes. Por exemplo, a terceira história. Logo no começo, é fácil descobrir quem são... que vai ser a resolução da história. Não é tão difícil entender isso, mas não é algo que atrapalha. As histórias, algumas são um pouco previsíveis, mas tudo bem. Agora, 2 pontos aí também pra finalizar. É que toda história tem alguma perseguição de carro. Isso eu achei muito legal. Toda história do Nick Ryder tem uma perseguição de carro e ele não consegue pegar o bandido. Tem uma puta de uma perseguição e o bandido consegue dar o pinote nele. E isso eu achei bem engraçado. Toda história tem perseguição. E agora, o que me incomodou, isso aí eu fiquei puto mesmo com a HQ. Ele sempre tá, tipo assim, ele tem que proteger a vítima, tá correndo algum perigo, e ele chega antes, né, do que seria o assassino, o criminoso e tal. Ele é sempre horrível em proteger a vítima. Ele não protege ninguém. Por exemplo, na primeira história, os cegos estão sendo assassinados. E ele descobre quem é o próximo cego. Próximo não, né? Ele descobre quem que é um cego que pode, né, tá nessa lista, né, do assassino. Ele chega na casa do cego, é uma puta de corrida contra o tempo, ele vai na pressa, ele chega e o cara tá vivo, não tem ninguém lá. Então ele fala, ó, ufa, cheguei antes do assassino. Aí basicamente ele fala assim pro cego, ó, já que eu cheguei antes, eu vou embora, e aí daqui meia hora chegam os policial aí, então tá de boa, né? Fica aí sozinho que eu já volto. Ele vai embora e deixa o cara sozinho. Aí o assassino entra, pô, porque o assassino tava esperando o Nick Ryder ir embora. Aí o assassino entra e, tipo, acaba não conseguindo matar o cara, mas é porque o cara se defende sozinho. Ele chegou antes do assassino e mesmo assim ele deixou o cara desprotegido, pô. Policial de merda. Isso aí é um ponto meio estranho na HQ e tem... às vezes isso acontece assim dele ser meio ruim pra proteger. Vamos dar uma olhada aqui na edição de Nick Ryder. Ela é um padrão Bonelli aqui, principalmente o padrão da editora 85, que sempre tem um acabamento muito bom aí. Capa cartão com orelha, aqui na orelha tem
as histórias do volume, né, que são 4 histórias. Ó, papel bem bom, eu gosto muito da edição, né, que é o famoso tijolinho da editora 85, com 4 histórias. Aqui é maravilhoso, é o formato perfeito para ler, ó, ele abre fácil. É bom demais esse formato do 85. E a arte do Nick Ryder, eu achei ela competente, mas não é algo assim, não é o ponto forte da HQ. O ponto forte da HQ mesmo é que ela é muito divertida, muito interessante, é instigante, assim. Dá vontade de ler a história, cada história, assim, de uma vez, pra não ficar na curiosidade, né? Apesar de ser um pouco previsível, você quer ver como termina, né? Então gostei muito. Material aí que, no geral, eu recomendo. Os fãs de Bonelli aí, eu acho que é um ótimo material pra conhecer. E pra quem tá começando na Bonelli e gosta desse tipo de história aí de investigação, de crime, acho que vale bastante a pena. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Talvez eu tenha me alongado um pouquinho, mas é porque além de falar um pouco das histórias, eu apresentei, né, um pouco geral do que eu achei do personagem junto com o que eu tinha lido das outras 2 histórias dele. Então espero que tenham gostado e valeu!